Muito bem, queridos. Boa noite a todos. Obrigado, pastor Alexandre. Queridos, uma alegria poder voltar aqui para a CCL depois de algum tempo. Estive aqui há algum tempo atrás, dando aula na escola por um final de semana, e daí preguei também aqui no domingo pela manhã. Então, poder voltar não só por ocasião da conferência, senão também para poder partilhar da palavra de Deus com vocês hoje à noite, é uma alegria muito grande para mim. E o meu desafio com vocês aqui é lidar com uma perspectiva completamente oposta daquela que tem sido demonstrada uma tendência dentro do nosso cristianismo evangélico brasileiro de lidar com a maneira como somos aceitos, aprovados diante de Deus. Existem duas perspectivas dominantes no nosso Brasilzão evangélico, por meio das quais as pessoas acham que são justas diante de Deus, alcançam a sua santidade e, portanto, a sua aceitação diante do Senhor. Estou falando do legalismo e também do moralismo. Legalismo é basicamente a percepção, a compreensão de que o relacionamento com Deus é baseado na prática de determinados mandamentos. É como se eu tivesse um checklist de atitudes e, na medida que eu cumprindo esses checklists, demonstrando a minha santidade, eu então sou aceito por Deus e eu sou justo diante dele. É como se a vida cristã fosse reduzida a um conjunto de atitudes que são equivalentes ao Evangelho. E o moralismo é basicamente a santidade pela santidade, as boas obras pelas boas obras, o comportamento pelo comportamento, de tal forma que Deus, então, se agrada de nossas vidas porque fazemos coisas boas, fazemos coisas certas. E não é incomum nós educarmos os nossos próprios filhos simplesmente baseado numa educação comportamental, moralista, onde desde como ensinamos a Bíblia, fazendo com que crianças, no contexto de uma igreja ou em casa, sejam fortes como um personagem bíblico, ou corajosos, ou destemidos como algum desses personagens da Bíblia, até simplesmente quando nós dizemos que se alguém faz algo errado, esse algo errado deixa Deus triste. Então Deus está triste, Deus está bravo, porque simplesmente alguém fez algo errado. Isso é um moralismo. É como se então, se fizermos o certo, Deus está feliz, Deus está contente. E tanto o legalismo quanto o moralismo apresentam para nós uma perspectiva bem meritória do Evangelho, onde o resultado de algo, em termos da aprovação diante de Deus, é por causa das nossas atitudes, do nosso comportamento, e não tanto por causa daquilo que Deus faz por nós em Jesus. Não é difícil nós entendermos que a vida cristã é muito mais como nós a vivemos do que propriamente o que Jesus fez por nós. E aí eu quero então me valer do texto de João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. João capítulo 15, versículo 1 ao 11, um capítulo que está bem no meio de um diálogo de Jesus, um encontro de Jesus com seus discípulos, ali no segundo andar de uma casa, onde ele pediu para que seus discípulos preparassem a ceia, por ocasião da Páscoa, e que serviria inclusive como a última ceia que Jesus teria com seus discípulos, se preparando para o seu sacrifício ali na cruz. Discurso esse também que serve ao propósito de Jesus dar as últimas recomendações, tendo em vista aquele momento que sobreviria a ele e momentos posteriores, quando eles, discípulos, não contariam mais com a presença de Jesus, mas Jesus lhes assegura que eles teriam o Espírito Santo. E especialmente do capítulo 15 para o 16 aqui de João, Jesus trabalha com seus discípulos 3 âmbitos de relacionamentos. Primeiro dos âmbitos, Jesus com os seus discípulos, justamente desse versículo 1 até o versículo 11. Do versículo 12 em diante, é o relacionamento dos discípulos entre si, parágrafo no qual Jesus inclusive fala que o mundo conheceria que eles, discípulos, eram discípulos de Jesus se eles se amassem uns aos outros.
E uma sessão um pouco mais extensa, do final do capítulo 5 até o capítulo 16, era a relação dos discípulos com o mundo. Esse mundo que certamente os hostilizaria, porque era um mundo que havia rejeitado Jesus, portanto, nenhuma atitude menor ou mais leve do que a da rejeição, do ódio ou da hostilização viria contra aqueles discípulos, porque o mundo agiu desta forma contra o próprio Jesus. E eu quero pegar exatamente esse primeiro âmbito do relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, não apenas aqueles 11, tendo em vista que Judas já estava prometido a não estar representado neste diálogo aqui, como nós veremos, bem como todos os discípulos que viessem na sequência, aos quais eu e você, como salvos em Jesus, estamos. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Volte para o versículo 1, em que Jesus afirma, eu sou a videira verdadeira. No versículo 5, ele menciona novamente que ele era a videira. A videira é uma das figuras que vem sendo usada desde o Antigo Testamento em referência ao povo de Israel. Desde o Salmo 80 e passando por vários dos profetas, quando Deus se refere a Israel de forma ilustrativa, a videira é uma das figuras preferidas, uma das ilustrações preferidas de Deus. Porque era algo, inclusive, muito corriqueiro, muito comum daquela cultura agrícola de Israel, em que eles trabalhavam na vinha, eles acompanhavam desde o ciclo de crescimento, frutificação, até mesmo o ciclo de poda ali da videira. Mas, em geral, quando Deus compara Israel à videira no Antigo Testamento, é uma comparação para demonstrar a infertilidade ou a não frutificação de Israel, demonstrando a sua corrupção moral, a sua corrupção espiritual. É como se fosse uma videira que não frutifica, porque ela está justamente se colocando à parte de Deus, e Deus vem em punição contra o seu próprio povo, por causa da incapacidade desse de permanecer fiel ao Senhor. Então, de alguma forma, esses discípulos vêm da mentalidade ou de um fundamento teológico do Antigo Testamento em que a figura da videira é negativa em relação a Israel, até chegar nesse exato ponto em que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. É como se Jesus estabelecesse uma relação histórico-teológica entre aquilo que Israel foi incapaz de ser e demonstrar no Antigo Testamento, mas que ele, Jesus, é capaz de definitivamente demonstrar e protagonizar naquele momento da história. É como se esse Jesus fosse o Israel verdadeiro. É como se em Jesus todas as incapacidades de fidelidade, de frutificação, de santidade do Israel do Antigo Testamento fosse cumprida. Esse Jesus é o único capaz de manter todos aqueles que estavam nele numa vida de fidelidade ao Senhor. E aqui está um ponto
extremamente importante para nortear a nossa leitura, porque é exatamente essa ênfase de Jesus. Quando Jesus fala, e você deve ter percebido que ele usa diversas vezes, em mim, em mim, em mim. E se você voltar desde o capítulo 13 até o capítulo 17, são dezenas de vezes que Jesus usa essa expressão em mim. Que no caso aqui da figura da videira, é como se fosse uma posição geográfica específica. Vocês estão localizados em mim. Vocês estão pontuados em mim. Ou seja, não são vocês a videira, eu sou a videira. E se existe alguma utilidade ou frutificação em vocês, é porque vocês estão em mim. Jesus então vai dizer para os discípulos que qualquer possibilidade de frutificação, de fidelidade ou santidade, é por, entre aspas, o simples fato de eles estarem em Jesus, não por eles mesmos. Porque todas as vezes que Israel foi comparado à videira, Israel demonstrou a sua falha, a sua infertilidade, a sua não frutificação. A não ser que agora esse Israel, no caso esses discípulos, eu e você inclusive, estejamos em Jesus. Uma ressalva que eu preciso fazer aqui diz respeito também a essa expressão em mim. Porque no contexto dos evangelhos, quando usada por Jesus, em mim, não tem a mesma conotação ou significado que a expressão em Cristo no apóstolo Paulo. Em mim significa basicamente aquele que crê em mim e está salvo. E que, portanto, pessoas que não são salvas podem, ainda que expressando verbalmente ou simplificadamente alguma fé em Jesus, participando do movimento de Jesus ali no seu ministério, mas por não serem verdadeiramente salvos, nunca estarão definitivamente nele, ainda que participem do movimento. É por isso que ele vai dizer que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E alguém pode pensar, como pode alguém estar em Jesus e ser cortado e lançado no fogo do versículo 6. Vá lá para o versículo 6. Jesus fala, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Permanecer em Jesus não quer dizer manter a tua fidelidade a Jesus. Porque se esse é o significado, é possível alguém ser salvo e, por não ser fiel, ser cortado de Jesus e lançado no fogo. E é interessante que, gramaticalmente aqui, há uma articulação, há um artigo qualificando esse fogo. Não é qualquer fogo. Nos evangelhos, fogo aponta para aquela perspectiva escatológica do juízo definitivo de Deus, onde pessoas, juntamente com Satanás e os seus demônios, são lançados no fogo eterno. Fogo aqui não é de purificação, fogo aqui é de juízo. Não faz o menor sentido pensarmos que esse fogo no qual Jesus lança é para frutificação, ou é para purificação, desculpa, é para condenação. Então, estar em Jesus aqui significa basicamente crer nele. E permanecer nele significa igualmente crer nele. Não é demonstrar uma vida de santidade ou uma vida de fidelidade. Então, se alguém não crer em mim, será lançado fora, ainda que faça parte do movimento, ainda que esteja seguindo, juntamente com outros discípulos, no meio da multidão, enquanto Jesus vai de cidade em cidade pregando o evangelho. Cuidado para não fazer uma transferência imediata daquele ministério local específico, histórico de Jesus daquele primeiro século para com a realidade do cristianismo hoje. Tem muita gente que segue Jesus naquele contexto, mas que não pertence a Jesus. Tem muita gente que segue Jesus por causa dos milagres, por causa da multiplicação dos pães, das curas, das palavras e mensagens bonitas que ele prega, e que de alguma forma está no movimento de Jesus, mas não crê em Jesus. Pode ter até em algum momento verbalizado
algum consentimento, alguma aprovação, algum interesse em Jesus, mas não crê genuinamente em Jesus. Interesse por Jesus não significa fé salvadora em Jesus. Então, este em mim significa crer em mim. Então, se alguém não crê em mim, se alguém não permanece em mim, esse alguém é lançado fora. Ele é jogado fora. Ele está condenado à perdição eterna. Volte então para o verso de número 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Existem aqui dois personagens que o próprio Jesus tem em mente. E ambos estão no movimento de Jesus, fazendo parte do seu ministério nesse exato momento da história. Volte, por exemplo, para o capítulo 13 de João. João, capítulo 13, verso de número 8. Lembra que Jesus, ao adentrar no cenáculo, ele toma uma toalha e uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos? Num primeiro momento, simplesmente do ponto de vista higiênico. Tá bom? Limpar os pés, porque os calçados eram abertos, as estradas não eram asfaltadas, e os pés ficavam sujos, e a maneira como eles se assentavam na mesa era basicamente reclinados, como que apoiando no cotovelo, quase deitados, na forma de um círculo. Então, a cabeça de um estava muito próximo do pé do outro. Tá bom? Então, precisava necessariamente lavar os pés para poderem tomar uma refeição. Mas Jesus se vale desse ato de lavar os pés dos discípulos como uma ilustração da limpeza espiritual ali dos discípulos. Pedro se nega porque ele não entende essa atitude de serviço de Jesus. E então, Pedro, dizendo no verso 8, fala o seguinte: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Os 12 estão no movimento. Os 12 estão acompanhando e vivendo o ministério de Jesus em terra. Mas nem todos estão limpos, pois Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então Jesus tem em mente, voltando lá para João capítulo 15, ele tem em mente dois personagens. E esses dois estão nesse movimento, acompanhando Jesus, ouvindo o que Jesus fala, vendo os milagres que ele desempenha, mas não necessariamente esses dois personagens têm uma mesma relação de fé ou de dependência para com Jesus. Um destes, que é justamente o que não está limpo, é aquele que é cortado da videira, porque ele não crê em Jesus. De quem Jesus está falando em João capítulo 15? Judas. Judas é o ramo que foi cortado. Ele não está falando de todo e qualquer crente que é salvo nele, que por não viver algum tipo de fidelidade ou de santidade, é cortado de Cristo Jesus. Não. Ele não está falando de todos os crentes, não. Ele está falando de um específico que não crê nele, embora faça parte do grupo que está com ele. Por isso que é possível, em João 15, estar em Jesus, mas não ser crente. Porque o significado de em mim, em João 15, não é o mesmo significado de em Cristo na teologia de Paulo. Aqui em mim é participando do meu ministério, me acompanhando nas coisas que eu faço,
fazendo parte desse grupo que caminha ao meu lado, mas que não necessariamente acredita em mim. E veja que isso é possível, como, por exemplo, João capítulo 6. Quando Jesus fala do comer sua carne e beber o seu sangue. E muitos o abandonam. E ali o texto fala, muitos discípulos o abandonaram. Para nós, discípulo é uma categoria estática de crente que crê e segue Jesus. Não, discípulo é basicamente um seguidor. Aquele que está acompanhando os passos, o ministério de Jesus, não necessariamente em termos redentores. Então, é possível, nesse momento da história do ministério de Jesus, pessoas estarem ao lado de Cristo, acompanhando o que Cristo faz, sendo beneficiados pelo ministério de Jesus, até entendendo a mensagem que Jesus prega, mas nem por isso ser salvo. Porque não crê nele. Então, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E aqui a gente tem que voltar para a vinicultura do primeiro século, onde existiam normalmente duas podas que aconteciam da videira para que ela produzisse mais. Eu nunca vi esse processo, embora já tenha estudado um pouco de viticultura, onde a primeira poda no contexto de Israel acontece normalmente entre março e abril, que é basicamente o momento preparatório para a flora, onde é natural que entre uma produção e outra, uma frutificação e outra, muitos dos galhos, muitos dos ramos da videira se secassem, morressem, literalmente. Tá bom? Se você, em algum momento, for ali na internet procurar como é uma videira, você vai ver que tem o caule, e aí tem diversos galhos e ramos. Ramos é a extremidade mais distante da raiz. Galhos são aqueles galhozinhos mais grossos que levam a seiva até os ramos. Então tem muito galho que seca porque está morto. Tem muito ramo que seca porque está morto. E na primeira poda, ali entre março e abril, vem o viticultor, o vinicultor, e ele corta os galhos secos. Porque eles não vão produzir. Por quê? Porque eles estão mortos. Esse é o significado de não dar fruto. Ele não pode dar fruto. Por quê? Porque ele está morto. E na figura aqui da videira, ele está espiritualmente morto, ainda que ele faça parte do movimento de Jesus. Ainda que ele faça parte do grupo que acompanha o ministério de Jesus, ele não pode dar fruto. Ele tem que ser cortado. Por quê? Porque ele está morto. E aqui é literalmente cortar. Cortar para jogar fora. Por quê? Porque ele é infrutífero por causa da sua morte. É um galho morto. É um galho seco. Mas há também uma segunda poda, que acontece normalmente ali entre agosto e setembro, quando você já tem basicamente o cacho de uva granado, mas há um processo final de maturação da doçura da uva. É por isso que, eventualmente, você vê colheita tardia. O que significa uma colheita tardia? É a tentativa de um alongamento da frutificação e maturação do grão ali, né, da frutinha, da uva, apurando a sua doçura, formando mais açúcares, né, que daria um vinho de melhor qualidade por causa da fermentação. Quanto mais açúcar, maior a fermentação. Então, essa segunda poda, acontecendo alguns meses depois da primeira, acontecia para que pequeninos galinhos, raminhos, ou as chamadas gavinhas, que são aqueles, sabe aqueles cabelinho enroladinho? Quem já pegou, quem já foi para parreiral, pega aqueles e fica brincando assim, né? Aquilo chama-se gavinha. Pessoal, aquilo lá drena a energia da videira, tá bom? Tudo que cresce numa videira, no momento da frutificação, drena a energia da videira
diminuindo a qualidade do fruto. Por isso que tinha uma segunda poda. Mas não era uma poda para jogar fora, porque estava morto. Era uma limpeza para uma frutificação ainda maior. Esse é o significado, e todo que dá fruto limpa. Aquele que está morto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele limpa, para que frutifique ainda mais. Esse que não dá fruta, porque está espiritualmente morto. No caso, é Judas. O próprio Jesus diz ao longo desse discurso que um deles era diabo. Um deles era inimigo, adversário, a tal ponto de, num determinado momento, o próprio Satanás possuir Judas para que esse deflagrasse o seu plano de traição. Esse não pode ser de Jesus, porque ele é do diabo. Ele está no movimento, mas ele não pertence à videira. Por isso ele deve ser cortado. Se você é salvo em Jesus, isso não tem nada a ver com você, tá bom? Fica tranquilo. Ser salvo por Jesus, crer em Jesus, nos assegura que, pelos méritos da cruz, há segurança no nosso pertencimento em Cristo. Todas as vezes que Jesus fala, permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim, e ele usa essa expressão 10 vezes em 11 versos, de 40 no Evangelho todo. Essa é uma palavra muito própria de João. João usa essa expressão entre o Evangelho e as cartas 67 vezes. 10 delas estão em 11 versos. Só para você entender a importância desse termo aqui. Permanecer aqui significa basicamente crer em Jesus, não a tua capacidade de fidelidade nele. A segurança da salvação que temos em Jesus não se dá na capacidade que temos de ser fiéis a ele, mas por causa da completude da obra dele em nosso favor, que nos fez estar nele. Então Jesus não está colocando em dúvida a salvação de ninguém, onde avaliamos a legitimidade da salvação de alguém pela capacidade desse alguém de obedecer a algum mandamento de Jesus em algum momento na sua vida. Não. Nós estamos em Cristo por causa da completude da sua obra. Mas no caso esse aqui, permanecer, esse estar em Cristo, na teologia de João, é basicamente crer em Jesus. Então tem gente que não crê em Cristo, por isso nunca estará nele. Pode estar dentro da igreja, pode fazer parte do movimento, mas não é dele. E o próprio João vai dizer isso na sua primeira carta, que alguns dos que estavam entre eles, partilhando da comunhão com eles, sendo beneficiados do ministério da igreja, saíram. E eles saíram porque não eram dos nossos, embora estivessem estado conosco. Ok? Isso é possível, queridos. É aquele joio e trigo que cresce no mesmo ambiente e que, eventualmente, nós não temos a menor capacidade de julgar quem é joio e quem é trigo. Mas Deus, a sua graça e bondade, no seu poder justo, sabe quem é cada um deles e, em tempo oportuno, ele simplesmente arranca o joio. Então, esse Judas é o morto espiritual, que foi cortado da videira, porque ele não pode frutificar, justamente por estar morto. Mas todo aquele que dá fruto, Jesus limpa, para que produza mais fruto. E olha a segurança que Jesus dá àqueles discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra. Aquilo que Jesus vem ensinando, aquilo que Jesus vem pregando, em que estes discípulos creem como a verdade do Evangelho, esses discípulos já estão limpos, purificados. Veja que até essa é a figura que Paulo vai usar em algum momento lá em Tito capítulo 3 sobre o lavar regenerador do Espírito. E que Jesus disse em João 3 de nascer da água e do Espírito. Nossa limpeza espiritual se dá pelo lavar regenerador do Espírito, porque nascemos da água e do Espírito. Fomos limpos por Cristo Jesus. Essa é a figura da água. Essa
é a prática de Jesus em João capítulo 13. Por isso que ele diz, vocês já estão limpos. Nem todos. Nem todos passaram pela água e pelo Espírito. E Judas é exatamente esse, que por não estar limpo, ele está morto e ele então será cortado. E aí vem o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você for um pouquinho mais adiante, lá para o versículo 14, aqui desse capítulo mesmo, nós leremos o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Eu vos designei para que vocês deem frutos. A frutificação desses discípulos, queridos, não é simplesmente o resultado das atitudes deles a favor de Jesus, mas é o cumprimento do propósito de Jesus na vida deles, quando a videira leva ou carrega a seiva até os ramos. Eu escolhi para vocês darem frutos. Isso quer dizer, queridos, que a frutificação na vida cristã é a evidência mais nítida da vitalidade da videira, não da efetividade dos ramos. Ramos frutificam porque pertencem a uma videira saudável, não porque são ramos produtivos. E aqui eu volto para a figura que Jesus usa. Eu sou a videira. Ramos não existem à parte da videira. Ramos não existem por si mesmos, porque eles são parte da videira. Uma videira completa vai dar raiz aos seus ramos. Toda videira tem ramos. Esses ramos podem ser frutíferos ou não. O que determina a frutificação ou a qualidade do fruto é a vitalidade da videira, não a efetividade dos ramos. Alguém aqui duvida da vitalidade e da saúde da videira que é Jesus? Não. Portanto, todos esses ramos que, estando em Jesus, atendem às palavras de Jesus, certamente frutificarão. Fruto, queridos, na vida cristã é resultado da graça, nunca a mediação da posição. Frutos na vida cristã, vida de santidade, é obra da graça de Deus em nós, por estarmos na videira, não um meio pelo qual conquistamos o nosso direito ou a nossa posição em Jesus. É por isso que eu disse que moralismo e legalismo são duas perspectivas ou duas forças corruptoras da vida cristã. Porque um dos aspectos mais geniais do legalismo, e eu digo que o legalismo é criação do diabo, uma das maiores genialidades do legalismo é que não importa se no checklist de uma vida espiritual você tenha 5 ou 200 tópicos, uma hora você consegue ticar todos eles, pelos seus esforços. Mas aí você não precisa da videira, porque você está executando cada um daqueles tópicos em capacidade própria. Mas o que é que Jesus disse? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que crê em mim permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque eu estou em vocês, e vocês estão em mim, e sem mim vocês nada podem fazer. A vitalidade dos ramos, queridos, se dá pelo pertencimento à videira. A frutificação na vida cristã, uma vida de santidade, é, entre aspas, pelo simples fato de estarmos em Cristo. E nenhum de nós tem a capacidade de barrar a seiva da videira, que certamente chegará nas extremidades dos ramos e frutificará para a glória de Deus. Olha o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deus é glorificado, queridos, à medida que as nossas vidas, frutificando, demonstram a vitalidade da videira em nós, de quem Cristo é em nós e de quem nós somos em Jesus. E aqui eu chego a 3 desafios com vocês, caminhando aí para uma parte mais final. Primeiro dos desafios: fruto na vida cristã é obra da videira, não dos ramos. Que, aliás, Jesus é a videira e ramos só existem por estarem na videira. Vida cristã não é o que fazemos para Deus. Vida cristã é o que Jesus fez por nós. Vida cristã não é como vivemos para Deus. Vida cristã é como Jesus vive em nós e, portanto, vivemos para Deus. Frutos na vida cristã são obras da videira. É Jesus frutificando em nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Olha o que diz Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus. Nós não frutificamos na vida cristã porque somos fiéis a Jesus. Frutificação na vida cristã é obra da graça. É desfrute da nossa posição em Cristo. É frutificação de quem somos nele e de quem Ele é em nós. Frutos na vida cristã não é o resultado dos nossos esforços, mas é a garantia da vitalidade da videira. Eu não sei para vocês, mas isso para mim dá uma tranquilidade absurda. Porque aquele Jesus que disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, já me livrou de todos os meus esforços que produzem mais canseira. Volto, por exemplo, para Lutero, e ele relata muito disso no seu prefácio ao comentário de Romanos e também em outros textos, que uma das maiores tristezas que ele tinha na sua vida antes de ter entendido o Evangelho é que quanto mais ele tentava ser justo, mais culpado ele se achava. Porque ele tentava encontrar a justiça nas coisas certas que ele fazia, e não na justiça de Deus que se manifestava no Evangelho. Quanto mais ele tentava fazer coisas certas, mais reprovado ele se via. Porque a justiça não estava nas suas boas obras, mas estava em Cristo Jesus, o Evangelho. Queridos, todas as vezes que tentamos fazer de nossas atitudes mediadoras da nossa aceitação diante de Deus, o que nós encontramos é cansaço e frustração. Porque nunca bastará as atitudes corretas que temos, porque sempre será necessário mais, porque é isso que o legalismo cobra. Um item a mais para ser cumprido, um item a mais para ser cumprido. E não pense que não seja assim. Leia, por exemplo, os embates de Jesus com os fariseus. Vocês atam fardos pesados demais, impossíveis de serem praticados. Vocês não apenas defendem que deve-se respeitar o sábado, guardar o sábado. Isso é real o que eu vou dizer. Vocês vão dizer que não se pode comer ovo posto por uma galinha no sábado, porque o ovo é fruto de trabalho que seja de uma galinha. Entendeu? E aí? O que é que sobra? Isso é o legalismo, queridos. Ele sempre cobra mais. Atitude meritória, porque nunca basta os itens que já cumprimos. Mas frutos na vida cristã são obras da videira. Se tranquilize diante de Deus. Se você está em Cristo, Ele vai frutificar em você. Porque você não pode barrar a seiva da videira que é Jesus. Segundo desafio.
a importância fundamental, queridos, da obra do Espírito Santo em nós. Lembra que esse é, inclusive, um termo atribuído ao Espírito, fruto do Espírito? É uma das obras do Espírito em nós. Veja Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é... É interessante que ele usa aqui no singular, né? Ele não diz frutos. Como se fosse possível desvincularmos o amor da alegria, paz da longanimidade, benignidade da bondade ou fidelidade, mansidão caminhando para um lado diametralmente oposto do domínio próprio. Não, isso é fruto do Espírito. E, de novo, se é fruto, é manifestação externa de uma realidade interna. É o que ele produz em nós, não é o que produzimos por ele. Queridos, o maior interessado na frutificação das nossas vidas, no viver de modo digno do Evangelho, no viver uma vida de santidade, é o próprio Deus. E é por isso que ele nos deu o seu Espírito. Sabe o que é interessante? Esse é o contexto de João 15. Um pouquinho antes, bem no finzinho do capítulo 14, Jesus fala sobre o Espírito. No capítulo 15 e 16, no finzinho do 15, ao longo de parte do 16, Jesus vai falar do Espírito. Que existe alguém que ele, Jesus, enviaria, que não deixaria aqueles discípulos órfãos e que esse Espírito é quem os ajudaria a frutificarem em Cristo Jesus. Por quê? Porque o fruto é obra da graça na videira e a expressão da atuação do Espírito em nós. Você pode tentar amar e você nunca conseguirá se o amor que você quer ter é seu. Você pode tentar se alegrar em qualquer que seja a circunstância. Você nunca se satisfará no Senhor, qualquer que seja a circunstância, se a tua tentativa de alegria é simplesmente fruto de sua satisfação. Você pode tentar ser longânimo, viver benignamente, de forma bondosa, mansa, com domínio próprio e em paz com todas as pessoas à sua volta. Na primeira tentativa, ou no primeiro movimento delas contra você, você jogará tudo isso aqui fora e desejará esganá-la ou matá-la. Porque estamos tentando por nós mesmos ser longânimos com pessoas. Longanimidade é fruto do Espírito. Amor por pessoas é fruto do Espírito. Queridos, nós não nos amamos porque nos gostamos. Nós não somos pacientes uns com os outros porque a gente não está nem aí com o que fazem de mal para a gente. Não. Nós amamos pessoas porque aquele amor com que primeiramente fomos amados verticalmente, somos agora desafiados a expressá-los horizontalmente. E quando amamos genuinamente pessoas horizontalmente, não temos dúvida que é o Espírito em nós, porque nós não nos amamos. Eu posso tentar não me irar contra os meus filhos, até eles fazerem alguma coisa que eu não gostar. Confesso para vocês que até ter filhos, eu me achava um dos caras mais pacientes do mundo. Eu tinha quase certeza que Deus pensou em mim quando Ele criou o Jó. Eu vou fazer o Jó parecido com o que o Helder vai ser, de paciência. Até meus filhos nascerem. E aquele grito do nada, às 3 da manhã, e rompendo o silêncio do meu sono. E aí então aquele pecado da ira brotava no meu coração. Eu não precisava aprender a lidar com gritos. Eu precisava aprender a amar meus filhos do jeito que Jesus me amou. E aí eu precisava muito do Espírito. Não porque eu aprendi a gostar de gritos na madrugada, mas porque eu aprendi que não são os gritos dos meus filhos na madrugada que testam a minha fé. Porque é natural que crianças que acordam na madrugada gritem, ou de fome, ou de medo, ou de qualquer outra coisa.
Não é uma questão espiritual. Mas a minha ira é. E eles não têm nada a ver com isso. Mas o Espírito tem tudo a ver com isso. Por isso que Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Porque a parte do Espírito, queridos, a gente não consegue amar. Eu posso te falar 200 vezes para você amar sua esposa, com a certeza de que você não vai conseguir. Eu posso falar para vocês, filhos, obedecerem seus pais 300 vezes, com a certeza de que vocês não vão conseguir. Presta atenção, vocês não vão conseguir. Nem tente conseguir. Nem tente. Se você acha que você tem a melhor estratégia para respeitar seus pais ou amar seu cônjuge, você está errado. Porque você está começando em si, dependendo de si, para alcançar o resultado por si, no amor ou na obediência. Vai dar errado. Ou como diz o pessoal, vai dar ruim. Agora, quando eu entendo que todo fruto é obra da graça que está na videira, instrumentalizado pelo Espírito, que me ajuda a lidar com essas coisas, eu volto para a fonte. E eu vou dizer, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Me ajude. Me ajude. E o terceiro desafio, volta para o iniciozinho. Cuidado com perspectivas moralistas e legalistas da vida cristã. De achar que seu estado de aceitação diante de Deus, ou que a tua santidade é resultado dos teus esforços e das suas boas obras. No contexto de fruto do Espírito, Paulo disse em Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso não quer dizer que não existam mandamentos na vida cristã que devamos obedecer. Mas em termos do nosso trato com Deus e de Deus conosco, já desfrutamos da liberdade que há no Espírito por causa da completude da obra de Cristo que nos livrou do jugo da lei. Isso foi o que Paulo disse em Gálatas 4. Que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E lhes colocar na posição de filhos legítimos de Deus, desfrutando agora de intimidade, aprovação e justiça diante de Deus. Não por quem são, mas por quem Jesus os tornou. Então aqueles que estão em Cristo, aqueles que são guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Cuidado para não reduzirmos a vida cristã a um conjunto de atitudes que podem ter 5 ou 200 tópicos e julgarmos que o espiritual é quem pratica isso. A nossa espiritualidade não é medida pela capacidade de obediência, mas a nossa espiritualidade é definida pelo nosso pertencimento a Cristo Jesus. Não é o que fazemos por Ele, mas quem Ele é em nós. Não é pela quantidade de mandamentos que atendemos, mas por quem somos nele, antes de tudo. É sobre isso que Paulo fala em Efésios 2. Quando depois de dizer que estávamos mortos, mas agora temos vida em Jesus, somos a feitura de Deus, o poema de Deus, literalmente. Efésios 2:10. Criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, existe um desfrute, frutificação da vida em Jesus, para a qual nós já fomos destinados em Cristo Jesus. Boas obras são demonstrações, nunca construções. São evidências, nunca merecimentos, de quem já somos em Jesus. Santidade, queridos, não é o resultado que alcançamos por fazermos coisas certas. Mas antes de tudo, guarde essas duas palavrinhas: o desfrute e a frutificação de quem somos em Jesus e de quem Ele é em nós. Em Romanos, santidade é a justificação posta em prática. Por já termos sido aceitos por Deus em Cristo, por já termos sido declarados inculpáveis por Deus em Cristo, é que podemos praticar atos de justiça que demonstram a santidade. Queridos, o humor de Deus não muda para com as nossas vidas,
se fazemos tudo certinho. Porque toda a ira dele já foi desferida contra o seu filho. Portanto, agora temos todo o seu favor por nós em Jesus. Não praticamos a santidade para sermos aceitos, mas por já termos sido aceitos por Deus em Cristo, praticamos a santidade, porque é uma evidência natural de quem somos em Cristo Jesus. Isso é o viver de modo digno. Frutos são demonstrações externas da vitalidade da videira, não a evidência da efetividade do ramo. Repito, frutificação são evidências externas da vitalidade da videira, não a demonstração da efetividade do ramo. Cuidado com perspectivas legalistas, que possam te fazer acreditar que o resultado de algo é por causa dos seus esforços e não por causa da graça. E encerro dizendo, a graça que salva é a mesma que santifica e sustenta.